Olá, irmãos e irmãs, como estão todos? Eu desejo a todos muita paz, a paz de Jesus, o amor de Maria a cada um. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, hoje eu quero compartilhar essa pequena mensagem com vocês. É um aviso do Dia Mundial de Oração. Esse Dia Mundial de Oração será no dia 15 de junho de 2021. É um pedido de São Miguel Arcanjo. Quem recebeu essa mensagem foi a vidente Luz de Maria de Bonilla. Ela recebeu essa mensagem desse pedido de oração. Essa mensagem da Jornada Mundial de Oração, Luz de Maria recebeu esse pedido na mensagem do dia 27 de maio de 2021. Foi uma mensagem que nós já postamos aqui no canal. Meus irmãos, minhas irmãs, este folheto do Dia Mundial de Oração, ele foi postado com todas as informações no site Revelações Marianas. Eu vou deixar o link no final aqui nos comentários e vou deixar também na descrição do vídeo, onde vocês poderão fazer o download do folheto completo, certo? É só clicar no link e aí vocês vão conseguir fazer o download. O site Revelações Marianas é o site da Luz de Maria de Bonilla, onde são postadas as mensagens dela. Então, meus irmãos, este dia de oração pode ser realizado individualmente, em família, em comunidade ou em paróquias, onde seja permitido. Junte-se a Cristo, junte-se a nossa Rainha e Mãe. É urgente que cumpram com esse pedido. Não adie, não se esqueça. Ajudem uns aos outros. Vivam em Cristo, respirem Cristo, se alimentem de Cristo. Não podem esperar mais. São Miguel Arcanjo, 27 de 5 de 2021. São Miguel Arcanjo nos pede neste dia para participar da Santa Eucaristia, rezar uma ou mais das seguintes orações que vamos postar a seguir aqui nesse vídeo e cumprir uma obra de misericórdia. O que seria essa obra de misericórdia? As obras de misericórdia podem ser corporais ou espirituais. As obras corporais, eu vou dar um exemplo aqui. É dar de comer a quem tem fome, dar de beber a quem tem sede, dar pousada aos peregrinos, vestir os nus, visitar os enfermos, visitar os presos, enterrar os mortos. E as obras espirituais, ensinar os ignorantes, dar bom conselho, corrigir os que erram, perdoar as injúrias, consolar os tristes, sofrer com paciência as fraquezas do nosso próximo, ou rezar a Deus por vivos e defuntos. Orações e intenções solicitadas para serem feitas durante as 24 horas. Celebração eucarística. Isso deve ser oferecido para que esta geração possa se juntar a Cristo e a Nossa Mãe Santíssima, trabalhando e agindo para que a criatura humana seja mais espiritual. Oração do Santo Rosário. Mistérios gozosos, oferecer pela humanidade para que não adie a conversão. Mistérios dolorosos, oferecer em reparação à profanação do corpo e sangue de Cristo. Mistérios luminosos, oferecer solicitando a ajuda do Espírito Santo com o dom do entendimento. Mistérios gloriosos, oferecer por nós, filhos de Deus,
que possamos resistir quando formos testados na fé. Oração do Ângelus, coroa de São Miguel Arcanjo, terço da Divina Misericórdia. A seguir, você encontrará as orações solicitadas e as intenções especiais de cada uma.